Olá, estamos de volta com o programa Ressoar e eu convido você agora para conhecer o projeto Viela, que nasceu com a proposta de oferecer cultura e esporte para os jovens do Jardim Ibirapuera e apoiá-los na elaboração de seus projetos de vida, valorizando o respeito e a convivência em comunidade. Acompanhe comigo. O respeito é uma atitude que favorece que as relações interpessoas sejam adequadas e satisfatórias. Além disso, o respeito é uma atitude necessária para conviver sem conflitos, aceitando as diferenças entre as pessoas. Respeito também pode ser um sentimento específico de consideração. Respeito demonstra um sentimento positivo por uma pessoa ou para uma, salvo o respeito que significa com a licença. Me chamo Anderson Verdiano Agostinho, mas o apelido é Buiú. Eu moro aqui desde 81, minha família chegou um pouquinho antes, então tem 37 anos que eu moro por aqui mesmo. Por questão de emprego, essas coisas, meu pai teve muita dificuldade, e aí ele começou a beber muito e tal, e aí chegava um pouco agressivo. E aí a gente foi crescendo no meio desse turbulhão todo, no meio dessas dificuldades. Com 9 anos já estava fora da escola, que tudo leva, né? É uma consequência de coisas que acontecem para a gente que mora dentro da quebrada. E aí, com 13, fora da escola, no meio da rua, acabei me viciando em droga e tal. Depois fiquei 14 anos nessa vida. Foi uma experiência que, para a minha vida, hoje eu consigo tirar muitas lições. O Viela ele nasce em 2009, em parceria junto com um amigo meu chamado Zinho. Nessa mesma época que eu comecei a entrar em alguns projetos sociais, a gente se reunimos aqui na caixinha, tal, trocando ideia. Ele, ô Buiú, eu tô sabendo que você tá fazendo uns projetos sociais aí da hora, tal. Aí eu falei, tô caminhando. Ele falou, mano, eu também tô com umas ideias. E aí o Viela, tipo, não era Viela ainda, né? Ele era uma ideia que a gente se reunia para passar a sessão de filme. E aí nossa primeira sessão de cinema, que eu lembro, deu mais de 80 crianças. E aí em 2009 eu falei, pô, eu também queria fazer um projeto que contasse, eu queria fazer um time de futebol com a molecada, lendo livro. A gente começou com 6 crianças, né? Então, e aí o projeto, cada vez mais a gente começou a fazer uma coisa legal. E no boca a boca outras crianças foram chamando, outras. Então a gente tem separado por idades. Então tem os pequenininhos, de 6 a 8, 9 e 10, 11 a 13, meio quase chegando a 14, e de 15 a 18 anos. O esporte com a educação, o propósito dele é ter atividades prazerosas e descobrir algo novo que está dentro dos livros, que tem, né? A leitura ela é mágica, ela seja uma leitura de um livro, seja a leitura de uma situação. Então a gente não aprende só a ler o livro você lê ele, mas também ele te dá outras dimensões de leitura que não estão ao nosso alcance. Juntando com esporte e resenha, fica tudo lindo. Um projeto que eu acho que é bem legal para essas pessoas aqui que não moram em cidade rica, muito rica, mas é bem legal, é muito animado e cada vez que entra mais uma pessoa, todo mundo tem que conhecer e respeitar a pessoa. Depois que eu fiz esse projeto, eu obedeço mais minha mãe, meu pai, ajudo a fazer as coisas.
eu tô conseguindo fazer mais as lições. Muita coisa mudou quando antes de eu entrar para esse projeto, minha vida era muito difícil, eu não fazia nada. Aí, quando eu comecei a entrar pro projeto, minha vida foi mudando cada vez mais. Eu comecei aqui no projeto em 2009, né, que quando iniciou o projeto. Aí, passado o tempo, meu tio me ofereceu essa oportunidade, né, de dar aula aqui no projeto. Para mim, o Viela significa muito, né, porque, querendo ou não, estando aqui me afastou muito da rua, né. Estando aqui no Viela, tipo, vindo treinar e tem outras atividades lá no Viela, então, tipo, praticamente me tirou da rua. Eu nasci aqui na comunidade, eu sempre morei aqui, desde quando eu me entendo por gente. Eu cresci aqui, entre becos e vielas, como diz a nossa música. E principalmente, meus pais, eles viveram aqui por muito tempo. E aí a gente vem de uma família muito grande e sempre brincando aqui, com o intuito também de sair daqui, esse era o sonho dos meus pais. Mas a gente via que aqui também tinha oportunidade, aqui também era um lugar bom de se estar, que ao contrário do que as pessoas falavam, ao contrário do que os meus pais pensavam, aqui era um lugar bom. Aqui também tinha oportunidades que muitas vezes a gente ia buscar fora, e essas oportunidades hoje existem. E muito disso parte do Viela, parte daquilo que a gente acredita, e uma das coisas que a gente sonha, e que é o nosso sonho, é que assim como nós, que ama esse lugar, e que acha que aqui é o melhor lugar do mundo, as outras pessoas, os outros moradores também entendam isso e se apropriem desse lugar que hoje é nosso e que hoje também é deles e está se construindo através do Viela. Eu venho aí de uma história muito forte. Quando eu nasci, quase perdi minha mãe no parto e eu também quase fui junto com ela. E graças a Deus aí eu consegui crescer sem nenhum problema de saúde nem nada. E eu tento repassar para algumas pessoas o que eu passei, né? E falar para não se afundar no mundo das drogas, nessa vida aí que não é bom para ninguém. Falo para todo mundo sair assim, mas infelizmente tem algumas pessoas que se afundam nessa vida. E eu tô seguindo nessa vida, né? Como jiu-jitsu, futebol, sempre revezando um pouco dos dois, né? O Viela, para mim, é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, né? Eu entrei e eu era muito bagunceiro antes, aí o Buiu sempre veio me dando lição, assim, de vida, falando como eu tenho que fazer para ser uma pessoa boa. Jiu-jitsu, para mim, é um lugar onde eu posso relembrar um pouco da minha história, porque eu entrei aqui, eu comecei a mudar mais. É um lugar que o tatame me aconchega, né? Viela me fez priorizar as coisas mais certas da vida. Aprendi bastante com a história de vida do Buiu e isso foi o que fez eu parar com muitas coisas. A importância do esporte, do jiu-jitsu na vida dessas crianças, assim, eu poderia falar um caminhão de coisas, mas vou falar o principal, que é tirar elas da rua ou da ociosidade e colocar elas aqui dentro, treinando, fazendo esporte e principalmente a questão da socialização. Muitas crianças aqui não se conheciam, ou se conheciam e não se gostavam, e desde que elas estão aqui dentro, elas são amigas, são companheiras, se ajudam, elas têm um objetivo em comum, às vezes objetivos muito próximos também, que elas podem se ajudar. E só o fato delas estarem juntas e construindo isso juntos é muito importante. Prova disso é que a gente tem um atleta aqui de 13 anos de idade apenas, e ele já colecionou os títulos de Copa São Paulo, campeão brasileiro e mundial da CBJJE, campeão da Copa Pódio e Copa Alliance Kids com e sem kimono. Ele tem cerca de 20 lutas, acredito eu, e ele nunca perdeu. Comecei a treinar jiu-jitsu tem 2 anos já. Tenho títulos até demais já pelo projeto. Minha grande inspiração é o Danilo e a Ju. Se não fosse ele e o Buiu, que é o fundador do projeto, a gente não estaria aqui conhecendo um ao outro, brincando de várias coisas.
No jiu-jitsu aqui também eu me inspiro muito com os meus companheiros, que cada dia me faz evoluir. O Viela para mim é mais que um projeto. O fundador do projeto e o Danilo sempre me ajudaram no que eu precisei, sempre me apoiaram, sempre estavam comigo independente do momento. Só tenho a agradecer o projeto e o jiu-jitsu que sempre veio me fortalecendo. Às vezes a gente tem mania de achar que a vida, ela ditou os nossos passos ao longo do percurso. Quando você nasce numa situação, você tem as opções de mudar, colocar um outro caminho, ou você passar por uma dificuldade, ultrapassar ela. Então eu vejo que a minha história, ela teve os dois lados, só que hoje eu entendo que algumas coisas foi necessário para que a gente pudesse entender o mundo de uma outra forma e ajudar hoje. E aí a gente tem esse sonho de também ampliar também, não ficar numa, né? Então esses sonhos são o que hoje emerge mais na minha vida. Dar a possibilidade financeira de deixar essas pessoas boas comigo e também pensar um dia poder ampliar o Viela, né? Colocar outras coisas, ter a possibilidade de não atender só 150 crianças. Tipo, qual que é a demanda do meu bairro, qual que é a necessidade desse lugar. E se possível a gente poder ter todas essas crianças, não só crianças, mas se chegar adulto, qualquer pessoa que chegar e a gente poder conseguir também dar a mesma atenção que hoje essa comunidade também ela me dá também atenção também. Que projeto excelente, não é? A ideia é que os jovens compreendam na sua própria comunidade um espaço de aprendizado e criação de soluções para os seus principais desafios pessoais e coletivos. Amei a iniciativa, viu?